Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Que Deus honre você em todos os seus projetos. Que seus sonhos sejam realizados. Obrigada por permitir que eu entre no seu lar. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 15 horas, abrindo o primeiro jejum, o primeiro do propósito da mudança que nós largamos ontem e foi uma bênção, para a glória do Senhor. Vivemos a sua glória, sempre, porque é de fé em fé, e de glória em glória. E sempre uma glória maior. É o que Ele tem reservado para nós. Um ano tem sido melhor do que o outro na nossa vida. Nós temos podido falar isto porque é a verdade, a realidade. Converse com as pessoas que têm andado em fidelidade e em retidão. Um ano tem sido melhor do que o outro. Nós temos vivido a glória de Deus e desfrutado do seu poder. Deus tem se manifestado de forma gloriosa na nossa vida. Mas por quê? Porque nós não paramos de buscar a face dele. O Senhor tem que ser a prioridade do seu povo. A Bíblia diz que nós fomos criados para dar louvor a ele. A prioridade da vida de uma pessoa deve ser Deus, tudo deve começar com Deus, terminar em Deus, girar em torno de Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E tudo que está no meio. Tudo deve começar com Deus, terminar em Deus e girar em torno dele. Eu gosto de falar isso. Porque esse é o caminho da vitória. Buscai o Senhor em primeiro lugar. Se você é aquele tipo de cristão, aquele tipo de pessoa que não prioriza Deus, é por isso que você não tem uma vida plena. Para você viver na plenitude de Deus, você precisa priorizá-lo. Priorizá-lo. É exatamente isso. Priorizá-lo. Nós estamos nesse propósito. E hoje vamos realizar o primeiro jejum do propósito da mudança. E é por isso que a gente vence. Nós temos 3 armas poderosíssimas que nós podemos usar a nosso favor ou até contra. Por exemplo, a nossa boca. A nossa boca é uma arma poderosa. É uma arma poderosíssima. Nela está o poder da vida e da morte. Então você pode atrair para a sua vida grandes vitórias, como também grandes problemas, dependendo do que você fala, do que sai da tua boca. Porque cada palavra que você libera é uma semente que germina. E tudo que você fala é uma refeição que você está servindo a si mesmo, diz a Bíblia. Então nós precisamos usar muito bem essa arma poderosa que o Senhor nos deu. E depois nós temos mais 2 armas poderosíssimas, que é a oração e o jejum. Então, se você unir essas 3, ninguém te segura. Priorizando a Deus, usando a sua boca em seu favor. Tem o que falar, fala. Não tem, não fala nada. Trazendo à existência o que não existe. Orando e jejuando, você vai longe. Deus vai poder te promover, honrar a sua vida. Vamos e volte para Deus. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2016? A nossa fé diz que você não tem que levar. E neste jejum de 7 horas, que nós abrimos às 15, nós vamos lutar, orando por você, clamando ao Deus Todo-Poderoso, invocando a face do Senhor, para que Ele dê definição, para que Ele defina a sua vida. Porque Ele é poderoso para definir. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes. Você não quer viver coisas grandes? Firmes! Que você nem tem noção, que você não sabe. Esse é o ano do Senhor nos tornar grande e forte. É isso que Ele tem feito.
Ele tem nos tornado cada dia mais grandes e fortes por dentro. E a consequência disso, nós vivemos os resultados aqui fora. Grandes resultados. O ano não acabou. Você pode dar um rumo completamente diferente à sua vida. Deus quer agir. Por que você não se presenteia com essa oportunidade que Deus está te dando? Se presenteie. Se dê de presente. Esse propósito, esses 31 dias. Eu não sei como você levou o seu ano. Se você foi altamente comprometido, negligente, relaxado, se você parou, se afastou. Não importa, Deus te ama, Ele está buscando por você. Ele quer que você termine esse ano muito bem e comece 2016 com uma outra visão, um outro espírito. De uma outra maneira. Vamos, você sabe. E se não sabe, fique sabendo. Se você quer dias melhores, precisa buscar a Deus. Se você quer ver a glória de Deus, você precisa se voltar para Ele. Vamos buscar. Una sua fé à nossa. E vamos desfrutar do poder de Deus. Às 15 horas, em todos os templos, primeiro jejum do propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2016? A nossa fé diz que não tem que levar, e nós vamos lutar por isso. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Por isso que a gente vence. Porque nós usamos as 3 armas que o Senhor nos deu muito bem. A nossa boca, jejum e oração. Ontem eu li essa palavra e eu vou continuar com ela, porque ela é muito forte. Eu amo falar sobre esse assunto. Aqui em 2 Crônicas 20, diz: depois disso os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, os tresitas, entraram em guerra contra Josafá. Talvez você tenha 3 situações aí que entraram em guerra contra você. Estão guerreando contra você. Estão tirando a sua paz, a sua alegria. Estão aí, assombrando você. Está aí há muito tempo, está sem solução, sem saída. Você não sabe o que fazer. Talvez já tentou de tudo e não teve solução. Já correu para lá e para cá e não teve saída. Mas eu lhe asseguro que se você buscar a Deus, as coisas funcionam. Não há dúvida. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu. Eu sempre falo que o que as pessoas precisam, a maioria, é apenas de uma decisão. Às vezes você acha que você precisa de muita coisa, você está precisando de uma decisão. Buscar a Deus de verdade. Se comprometer com Ele. Parar de dizer que é cristão e agir como um cristão. Entender sobre o verdadeiro cristianismo. E se lançar em Deus com toda a força da sua vida. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. E ele orou com toda a força da vida dele. Tem uma frase que ele fala aqui, ainda no 6, ele diz: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Aqui, ó, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode se opor a ti. Toda a força e todo o poder estão nas mãos do Senhor. Ninguém nem nada pode se opor a Ele. Se você tomar a decisão de colocar sua vida de verdade nas mãos do Senhor, se você se humilhar e buscar a Ele, com o coração quebrantado, humilde,
se você se derramar na presença do Senhor, você vai ver a força e o poder dele. E tudo que disseram para você que não tem jeito, nada pode se opor a ele. Quando Deus dá uma ordem, não há força, não há poder, não há autoridade que possa resistir. Normalmente o que acontece é isso aqui. Aquele que disse não para você é o mesmo que é obrigado a dizer sim. Aí ele diz, ele vai orando ao Senhor, e ele diz aqui no 12, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Mas não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Ah, se todo mundo, quando não soubesse o que fazer, se voltasse para Deus. Mas, infelizmente, ao invés de seguir esse conselho, seguem o conselho de pessoas desajuizadas, correm para a direção oposta, contrária. Infelizmente, continuam insistindo em coisas que elas já viram, já sabem muito bem que não funcionaram antes, então não vai funcionar agora. Até porque é uma frase que eu sempre falo, tem uma coisa que eu sempre falo, se você não gosta da sua vida, da colheita que você tem tido, você precisa mudar a semente. Porque palavras, atitudes, decisões são sementes. Cada decisão que você toma é uma semente que você semeia. E ela vai germinar. E você um dia vai ter que colher. Porque tudo que você planta, você colhe. E se você não muda a semente, você não vai mudar a colheita. A colheita vai ser a mesma. Eu sempre digo uma coisa. Se a fé que você tem manifestado não tem funcionado, você tem que mudar. Mudar essa fé, mudar essa visão, mudar esse espírito. Porque sempre é exatamente assim. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. É exatamente, Deus pode fazer por você, Ele quer fazer. Mas você precisa tomar uma decisão na sua vida. Para que você feche esse ano de uma maneira totalmente diferente e entre no ano novo com a sua esperança renovada, sua fé renovada, cheio de sonhos, pronto para avançar. Porque da maneira que está, você mesmo já é uma pessoa consciente, precisa tirar essas escamas dos olhos, talvez a sua mente está fechada, a sua visão fechada, e você não vê. Está tudo fechado aí, você vê o problema e não entende que algo precisa ser feito. Porque talvez você diz, eu já fiz de tudo. Outra hora você diz, eu faço tudo certo. Eu já fiz isso e aquilo, por que não acontece? Porque certamente Deus está requerendo alguma coisa que você ainda não deu, um entendimento que você não teve, você precisa ter. Deus quer fazer, você não foi excluído das bênçãos de Deus. Ei, você não foi. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não destinou uns para vitória, outros para derrota. Uns para vitória, outros para derrota. Isso não existe. Isso é louco. Isso não existe. Todos foram destinados a uma vida abençoada. Agora, as pessoas vão fazendo escolhas erradas ao longo da vida delas, elas vão alterando o destino delas, elas vão interrompendo os planos de Deus na vida delas. Elas impedem Deus de agir. Porque Deus não trabalha sozinho, Ele precisa que você coopere com Ele. Então, você precisa cooperar com Deus, para Deus poder fazer tudo o que Ele quer fazer. E talvez Ele venha deixando claro que essa fé que você tem manifestado, essa sua visão de vida, o espírito que está em você, tudo isso precisa mudar. Ele quer fazer. Mas eu gosto de lembrar que a mudança da nossa vida depende muito mais de nós do que de Deus. Porque se nós chegarmos onde Deus quer,
Se nós dermos condições a ele de fazer, ele vai fazer. Então você está aí, não sabe o que fazer. E fica tentando fazer isso e aquilo para ver se alguma coisa funciona. Você não sabe o que fazer. Você precisa buscar a Deus da maneira certa. Você precisa, pelo menos, se dar essa oportunidade. Dar esse passo de fé. Você precisa crer no que Deus está falando com você. Precisa amolecer esse coração. Precisa se livrar. Sei lá, se isso é religiosidade, ou uma dureza de coração, um orgulho. Não se deixa mais ensinar. Você precisa ser uma pessoa educável. E aceitar que se as coisas não estão fluindo, talvez você está aí, é minha luta, é minha provação, é minha sina, é meu destino. E talvez não é nada disso. E não sei, talvez você está passando por um teste, mas talvez não é nada disso. Talvez Deus está dizendo algo para você. Está na hora de você romper. Está na hora de você fechar esse tempo e entrar no outro tempo, fechar esse ciclo e abrir outro ciclo. Está na hora de você dar um novo rumo à sua vida. Igual quando Deus chegou para Israel e disse, Israel, muda o rumo. Está escrito exatamente assim. Eu já preguei muito sobre isso aqui. Muda o rumo. Talvez Deus venha falando isso com você faz tempo. Muda o rumo. Muda o rumo. Talvez o que te sustenta, segura aí, é um preconceito, é um pensamento totalmente equivocado. Você comprou uma ideia de alguém. Você comprou algo que alguém te vendeu. Você precisa ver com os seus olhos. Você precisa ver, você precisa experimentar. Você. Ah, porque eles disseram. Quem são eles? Eu não sei, talvez você hoje está aí parado e não toma uma decisão na sua vida porque alguém te falou alguma coisa. Vá olhar para a vida desse alguém, se ele é um exemplo e se a vida dele condiz para ele ter uma influência tão grande sobre você. Hã? Vai ver. Escuta. Se Deus está insistindo com você dessa maneira, é porque talvez você está aí, assim, gemendo. Mas por algum motivo, um legalismo, um preconceito, orgulho, me disseram. Você está deixando, está se privando de experimentar coisas maiores em Deus. Deus está falando com você nesse dia 2 de dezembro. Muda o rumo. Se humilha. Abra o teu coração, abra o teu entendimento. Viu? Deus está buscando por você. Venha. Dê esse passo de fé. Para de ficar aí insistindo e jogando para depois, ou dizendo, não, isso eu não vou fazer, por quê? Eu não sei o que te segura num lugar de sofrimento, mas deve ser algo muito estúpido. Algo tão pequeno, tão miserável, que você deveria já ter ignorado. Venha, nós vamos te ajudar. Deus está conosco. O poder de Deus está na nossa vida. A minha vida tem sido para Deus e eu tenho pagado um preço alto para agradar a Deus. Preste atenção numa coisa, quem usa de engano não permanece. A Bíblia diz isso, e a palavra de Deus, tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Eu estou aqui, meu ministério está aqui há anos e nunca sofremos uma derrota. Por quê? Porque Deus está conosco. Nunca sofremos uma derrota. Muitas lutas, muitos ataques, muitas batalhas, injustiças, mas nenhuma derrota. Eu estou aqui há anos, desde o dia em que eu comecei o meu ministério. Há 20 anos atrás, oficialmente, porque antes eu já fazia a obra há muito tempo. Eu estou há 20 anos. E nunca
sofri um fracasso, uma derrota. Nunca. Muitas lutas, injustiças, mas nunca sempre estive de pé e lutando. E nunca na minha vida fugi de guerra, fugi de batalha, fugi de confrontos. E é por isso que eu estou aqui. Estou aqui há anos. E você ainda vai, se você viver, você vai me ver ainda por muitos anos, porque eu não tenho nenhum projeto de aposentadoria na minha vida. E estou me preparando para envelhecer de tal maneira que eu fique aqui muitos e muitos anos ainda. Meu ministério nem começou. Essa é a realidade. Meu ministério nem começou. Ele só está começando. O que está por vir é muito, muito maior. Então, eu quero dizer a você o seguinte, sabe por quê? Porque nós pagamos o preço. Eu nunca me curvei diante de luta, nem de injustiça, nem de calúnia, nem de ataques. Porque eu sempre soube quem eu sou em Deus e que Deus estava comigo, está comigo e sempre estará, enquanto eu permanecer fiel a Ele. E eu sempre fui fiel a Ele. Então, eu quero te ajudar, meu ministério quer te ajudar, e você pode dar um rumo à sua vida. Muda o rumo. Faça como Josafá. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Está na hora de você se voltar para Deus e acabou. Tira o olho de tudo, limpa a tua mente. Está na hora de você se tornar uma pessoa educável, se deixar ensinar, se humilhar e deixar Deus entrar em ação na sua vida. E Ele vai fazer um rebuliço poderoso de bênção na sua vida. Muda o rumo. Muda o rumo, Deus está falando. Faça a oração de Josafá, pega o conselho, o exemplo dele. Este homem, você deve seguir o exemplo dele. Eu não sei o que fazer. Não podemos vencer isso. Talvez você não sabe o que fazer, não pode vencer isso. Se volta para Deus. Tira o olhar de tudo, deixa o passado e olha para Deus. Se volta para Deus e Deus vai te dar vitória. Se volta para Ele e Ele vai te responder. Às 15 horas, em todos os templos, nós abrimos o jejum da mudança. O primeiro jejum da mudança. Do propósito da mudança. E é impossível, o impossível é não acontecer. É Deus não fazer. Não fica aí perdendo tempo, jogando, desperdiçando a sua vida. Com pensamentos estúpidos, envolvido com coisas miseráveis, parado aí no mesmo lugar, por causa de alguma coisa que não tem sentido algum. Vença o que for preciso. E se dê essa chance, se presenteie com essa oportunidade. Nós vamos te ajudar, nós vamos lutar, porque nós lutamos mesmo, não é conversa fiada. Se você já participou dos nossos trabalhos, você sabe. Se tem uma coisa, eu não mando ninguém orar. Eu oro com a igreja. Eu estou presente em tudo. Eu vou estar lá e todos os líderes nos altares, buscando, orando, lutando por você, pela sua vida. Porque esse é o nosso chamado. Cuidar do povo que Deus nos deu para cuidar. Ajudar as pessoas a conhecerem a Deus e a vencerem no Senhor. E é o que vai acontecer. Você vai conhecer mais a Deus e vai vencer. E se até hoje você tem sofrido fracasso e derrota, você vai parar de sofrer. Lutas sempre teremos, mas derrota não. Lutas, muitas. Eu tenho muitas. Muitas lutas. Uma quantidade imensa de batalhas eu já vivi. Várias. Mas nunca nenhuma derrota. O Josafá viveu muitas lutas. Essa aqui foi muito grande. Mas não perdeu, não. A luta veio. Mas a vitória foi garantida. Porque aquele que está em Deus sempre vence. E sempre vai vencer. Aquele que obedece. Aquele que permanece firmado no Senhor, na palavra. E não se curva. Sempre vencerá. Jamais conhecerá uma derrota. Venha. E você vai ser mais que vencedor em absolutamente tudo. Um cristão vitorioso. Se crer e desejar, quiser orar comigo,
prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Hoje, às 15 horas, início do primeiro jejum, do propósito da mudança. Com o encerramento das 21 às 22 horas. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2016? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2015 como o melhor ano da sua vida até então. Lute. Propósito da mudança. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro nesse momento para que esta palavra abra os olhos, o entendimento dessa pessoa e que ela receba a força e o vigor para se levantar, decidir a vida dela, mudar o rumo, vir te buscar e viver a sua glória. Porque eu não tenho dúvida, ela vai experimentar o seu poder. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração que sejam muito abençoados. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e declaro vitórias e milagres agora em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço prosperidade e abundância na vida deles, porque eles têm abençoado o teu reino. Desperta também mais semeadores, porque se essa pessoa tem sido tão abençoada pelo programa, se ela passar a semear, vai ser mais abençoada ainda. Porque essa atitude de fé leva a grandes vitórias e resultados. O Senhor recompensa. Nós precisamos de mais semeadores, Senhor, mova mais pessoas. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo movidas a um novo tempo, a uma nova vida, um novo espírito, uma nova visão, uma nova fé. Eu declaro isso sobre todos e abençoo a cada um. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar às 15 horas abrindo o primeiro jejum da mudança. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Esteja entre nós e Deus vai se manifestar com poder na sua vida. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.